bom? Agora eu vou falar com vocês um pouquinho acerca de como conciliar o mestrado com outras atividades da vida, né? Por exemplo, concurso, trabalho e outras questões que você possa ter. É interessante você ter em consideração que muita gente tem essa dúvida sobre se o mestrado é muito pesado, se eu consigo fazer mestrado e advogar, fazer mestrado e estudar para concurso, exercer outras atividades, se eu preciso de período exclusivo. Então, essa é uma questão muito perguntada, então trouxe para vocês hoje por esse motivo. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: depende, que é uma resposta que vocês não gostam de ouvir, mas varia muito. Por quê? O que acontece? No mestrado, é claro que você vai ser exigido a ter um desempenho maior do que durante a graduação, porque na graduação você estuda aquela disciplina, né, da faculdade, e aí você é testado por meio das provas. No caso do mestrado, as provas elas são um pouco diferentes. Por quê? Geralmente os critérios para compatibilização do ponto, né, no mestrado, são produções científicas. Então, muitas vezes, a prova do aluno é a elaboração de um artigo científico, de um fichamento, de uma resenha, de um capítulo de livro ou alguma coisa relacionada à produção científica, o que claramente vai gerar um pouco mais de necessidade de desempenho do que um estudo para uma prova, porque você, além de estudar a matéria, né, os textos que são produzidos durante a disciplina, que são ofertados pela disciplina, você também vai precisar fazer produção acadêmica, escrever artigos, inclusive, para qualificar, que é uma etapa antes da dissertação, você precisa ter determinadas produções científicas. Isso varia de uma universidade para outra, mas no meu caso, por exemplo, é necessária a produção de pelo menos 4 artigos científicos antes da qualificação. E aí você não só produz para a disciplina, como você tem que publicar aquele artigo em algum local, seja numa revista, num capítulo de livro, etc. Mas aquele artigo tem que estar publicado. Então, muita gente considera que o mestrado é um pouco mais pesado por isso. Não só por conta do critério de seleção, né, de critérios de pontuação da prova, que é um pouco mais diferente, mas também pelos textos. Afinal, a leitura dos textos vão ser bem mais pesados do que os cursos, as doutrinas que são utilizadas na graduação. São textos que exigem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de desenvolvimento por parte do aluno. Existem textos em outras línguas, então é um pouco mais complicado, sim, de você se desenvolver. Mas, o que é que acontece? Como eu sempre falo, planejamento é uma coisa muito importante. Você consegue conciliar, sim, o mestrado com o estudo para concurso ou com um trabalho, alguma atividade extra que você tenha, desde que você consiga se organizar. O que não vai funcionar é se você simplesmente deixar os artigos e as disciplinas para fazer no último momento, na hora que esses artigos vão ser exigidos pelo professor. Porque aí você vai ter, concomitante a isso, as outras atividades. Agora, se você desenvolver a pesquisa ao longo do tempo, não deixar os textos acumularem, tentar produzir esses artigos científicos durante o semestre, para no final do semestre você já estar com eles prontos, com certeza você vai ter menos dificuldade. É uma questão muito mais de organização do que uma incompatibilidade realmente entre os estudos. Até porque uma outra questão que vocês podem levar em consideração também é que no mestrado você escolhe a quantidade de disciplinas e apesar das disciplinas serem bem mais pesadas do que as disciplinas de graduação, elas são bem menos. Você não faz tantas disciplinas assim no semestre. Por exemplo, nesse meu primeiro semestre, eu estou fazendo 3 disciplinas. Na minha instituição, são exigidas 5 disciplinas obrigatórias. O aluno ele pode fazer mais, caso ele queira, ou menos. Não pode menos. O aluno pode fazer mais, caso ele queira, mas o mínimo seriam essas 5 disciplinas. E aí você dissipando elas em 2 semestres, você ficaria com 3 disciplinas em um semestre, 2 disciplinas no outro, que seria o primeiro ano de mestrado. E seu segundo ano fica justamente dedicado à sua qualificação e à dissertação. Da mesma maneira, nesse segundo ano, se você começa a desenvolver a leitura, o estudo para a sua dissertação com maior antecipação, você consegue se conciliar com as outras atividades. Você não vai conseguir fazer isso se você deixar a sua dissertação e sua qualificação para a última hora, e realmente não vai funcionar. Então, tudo é uma questão de organização. Você tentando se planejar, você consegue se conciliar. Eu tenho alguns colegas de mestrado que fazem outras atividades que não são só mestrandos, né? Que também têm escritórios de advocacia, que são concursados ou que estudam para concurso e conseguem conciliar bem as duas atividades.
desde que tenha essa programação, essa organização. É bom que durante o mestrado você se dedique àquela atividade, você se produza com qualidade, você tenha esse desempenho, mas não significa que você não pode ter outra função atrelada a isso, só que você vai precisar ter um pouco mais de dedicação e um pouco mais de organização do que o normal. Mas fazendo esse planejamento a longo prazo, você consegue sim se programar de maneira correta. Resumidamente, quais são as exigências do mestrado que você pode ter de enfrentamento que seriam assim pesadas se você não se programasse? As disciplinas por conta da elaboração dos artigos, a qualificação e a dissertação. Mas, com planejamento e organização e uma boa noção de pesquisa científica, você consegue fazer isso sem grandes dificuldades. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se tiverem gostado, deixem um like. Se acharem que isso pode ajudar outras pessoas, compartilhem com os amigos. E se não for inscrito, se inscreve aí, porque ajuda a gente a construir conteúdos cada vez mais para vocês e também para vocês receberem mais vídeos como esses. Beijo, obrigada!